Eu tenho um aluno, é até um caso engraçado, eu não vou falar o nome porque ele me mataria se eu falasse. Agora falar Mas... que o Ítalo não transa é ok. Não, mas o Ítalo tudo bem, é que esse aluno me mataria literalmente, acho. Então agora eu sei Você quem sabe é. quem é. Ele é mais velho, ele tem uns 53 anos, ele tem uma rotina de vida fela da puta, tipo, dorme muito pouco, trabalha muito, tá sempre meio cansado. Isso é por conta da rotina dele mesmo. E ele faz exames de testosterona dele, 900, 1000. Caceta. É bizarro. Eu falo, não sei como que você tem essa testosterona tão alta. Mas pra você ver, tipo, a testosterona dele tá altíssima, Não. acima dos padrões normais. E não tem nada, não tá relacionado com a performance dele nos treinos, não tá relacionado com o sono. Ele é um caso meio maluco. Então, mas tem, por exemplo, tinha um paciente no consultório que tinha 1.300 de testo. Normal. Caceta. E ele já teve 1.200, é que agora deu uma baixada, ele ficou com 1.000 no Caceta. último, Era um cara no último que exame. respondia absurdamente a qualquer intervenção de treino, assim. Só que Se eu pegar normal, o pra sangue ele é dessa normal. pessoa e me injetar, eu vou ter resultados? É comum? Essa Não, não pessoa é pode comum. vender o sangue dela? Se tem gente que vende Você não, fezes... você não misturando aí, né? A pessoa é O negativo, né? Vai pegar o sangue. fudeu. Tem essa AB+. questão, tem essa questão. Mas tem gente que tem constitucionalmente um pouco maior a testosterona. Não é o comum. É por isso que, né, aquela distribuição de normalidade, né, a maioria das pessoas fica ali naquele intervalo entre 400 e 800, mais ou menos, né? E essa variação, eu tô com 400, mas eu queria fazer alguma coisa para ficar em 800. Eu falo, olha, Não não necessariamente vai vai fazer te diferença trazer... nenhuma. Uhum. Se você aumentar para 1.600, 2.000, aí você, ok, agora você vai ter diferença, mas Ai, que ou susto. seja, vai ter que ser suprafisiológico, né? Dentro do fisiológico ali, você pode variar. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Se você comer antes do exame, hoje é muito comum, né? Você ir numa clínica médica, por exemplo, e aí você já coletar o exame. Ou marcar o horário de coletar o exame, você colhe o exame no meio da tarde. Então, você comer uma refeição com carboidrato, com 70 gramas de carboidrato, chega às vezes a diminuir 25% a sua testosterona. Então, 25% Você vai falar isso, os é um quarto. carbofóbicos já carbo. não vão mais querer comer carbo, vai falar que aumenta texto. Então, assim, você manter um jejum adequado pode aumentar os seus níveis de testosterona em 16%. Não é que fazer jejum vai aumentar fisiologicamente, mas é que, assim, os níveis que são seus de verdade mesmo, né? Se você fizer um jejum adequado para colher o exame, você tem esses níveis melhorados, né? Você está otimizando a visão que você tem do seu exame normal, né? Então, tem várias coisas que você pode alterar o exame. Sono prejudicado. Tem estudo interessante que eles fizeram depressão de sono, dormindo 4 horas por dia, acho, 4 ou 5 horas por dia durante 5 dias. E dosaram hormônio. Tinha quase 30% Cai menos. muito, né? Cai bastante. Pra mulher varia de acordo com o ciclo menstrual? Varia também. Que Mas o não feminino é. a gente sabe, Sim. mas o testo... A grande questão de dosagem de hormônio feminino, né, é que a gente não, o exame não é tão preciso, vamos dizer assim. Então, para detectar pequenas quantidades, mas a gente mede mesmo assim. Por quê? Porque um dos objetivos é ver se não está alto demais. Então, a mulher está reclamando ali de fadiga, de queixas sexuais, de tudo. Por que você pediu o exame? Porque e se vem alto o exame, como é que faz? Aí você tem certeza que aquela queixa Não é ali é de isso. outra coisa especificamente, né? Porque você pode dar hormônio para uma pessoa que não tinha deficiência hormonal, inclusive isso vai até piorar o quadro ali muitas vezes, né? Posso perguntar mais? Fala. Não, é que a gente está falando dessa parte de testosterona e tudo mais. E eu acho que eu sei assim que a maioria dos colaterais não estéticos, eles são, acho que, controlados, vai. Você consegue controlar por exames. Mas se fala muito de problemas cardíacos relacionados à parte de uso de testosterona. Eu sei que você fala bastante disso. Você até fez um post meio contrário disso de um estudo italiano, não é? Eu queria que você falasse um pouco disso, testosterona e problemas cardíacos. De novo, entra nessa mesma questão. A gente tem, por exemplo, olha, do uso terapêutico. Se eu tiver uma baixa de testosterona, o paciente é hipogonádico, o hipogonadismo, deficiência de testosterona a longo prazo, ela é danosa para o sistema cardiovascular. Eu tenho mais desfechos, eu tenho mais problemas quando esse cara tem testo baixo, tá? Do que se ele tiver testo normal. Níveis suprafisiológicos, eu tenho avaliações cardiológicas em curto espaço de tempo. Estudos muito bem controlados, com uso isolado de substância, mas em curto espaço de tempo. E eu tenho estudos de observação que eu tenho misturado GH,
hormônio tireoide, diurético, eu tenho um monte de coisas. O cara tem um sobrepeso. Você imagina um fisiculturista, vamos pensar do ponto de vista lógico. Eu vou pegar uma pessoa que tem um peso normal e eu vou fazer com que ela coma em excesso durante 15 anos. Ela tem um sobrepeso. Amigo, o seu coração não quer saber se é de gordura, se é músculo. Ele vai ter que bombear contra uma periferia muito maior, um volume corporal muito maior. E se bombear, se você vai pensando só nisso, um fisiculturista, mais ainda, né? Porque sim, é uma massa ativa. Ativa, né? Sim. E aí, além do que, assim, você tem uma pressão crônica associada aí ao uso de esteroide, associada ao GH, por exemplo. Né? O GH é somatotrofina. Ele tem trofismo, atração pelo soma, e o soma são todas as células. Então, o cara que ele tem um excesso de produção de GH, ele tem uma série de problemas, inclusive problemas cardiovasculares. Então, o abuso de GH durante 10 anos está misturado com o abuso de esteroide durante 10 anos. Está misturado com a dieta porca durante 10 anos. Está misturado com sobrepeso durante 10 anos. Então, assim, por isso que eu gosto da questão científica. Assim, você estabelecer a causa como sendo unicamente do esteroide, você não consegue, do ponto de vista científico, isolar. Não é dizer que não cause, e realmente pode causar, porque o coração, né, tem receptores, ele vai responder a esteroide. Agora, eu não tenho um estudo bem mapeado de longo prazo. Então, assim, eu ainda tenho uma questão meio nebulosa. O fato é, eu vejo uma pessoa que infartou, eu vejo uma pessoa que teve um problema cardíaco, ali, uma arritmia, uma insuficiência cardíaca. Eu estou vendo isso aqui, isso é fato. Mas o que causou isso aqui? O quanto que cada fator que está envolvido nesse cenário contribuiu para que isso aqui acontecesse, entende? O esteroide, eu acredito que ele possa estar aqui no meio pelo abuso, pela altíssima dose. Mas o quanto que, por exemplo, uma substância aí contaminada com metal pesado do mercado paralelo, uma dieta muito alterada do ponto de vista, tipo, tem excessos de gordura, calóricos, excesso de gordura saturada, por sobrepeso exemplo. Também, né? O sobrepeso dessa pessoa, entendeu? Então, assim, o quanto que cada fator contribuiu para esse coração. Que esse coração tem insuficiência cardíaca é inegável, porque você fez um exame. Né? Que você fez um exame de desempenho cardíaco ali, de morfologia, né, da visão do coração, e ele está alterado. Isso é um fato, é inegável. Agora, o que causou isso é uma discussão um pouco mais difícil. Né? Duas perguntas em relação a isso. Atividades aeróbicas podem minimizar isso? Eu vejo algumas pessoas falando que, putz, eu treino muito, tomo bola, então eu faço um aeróbico para ajudar a prevenir, como se você estivesse treinando um pouco mais para não ter essa insuficiência. Funciona para isso? Sim, né? Quando você tem, por exemplo, né, tem estudos bem interessantes de adaptação cardíaca, né? Quando você tem o exercício somente aeróbio comparado com somente o contra-resistência, né? E quando você tem o misto, você tem adaptações diferentes, né? Então, você pode ter adaptações que possam ser mais vantajosas, por exemplo, para o coração, neste cenário aqui. E, além do que, vale sempre lembrar que o aeróbio ele é necessário, porque a recuperação da sua anaerobiose que você faz durante o exercício, ela é pela via aeróbia. Então, cuidar do seu coração é interessante. Outra coisa é com relação a, por exemplo, os lípides sanguíneos. Né? Eu tenho muito mais evidência de que o exercício aeróbio ele é mais benéfico para isso do que o exercício de musculação. Eu ia te perguntar, a segunda pergunta era isso. Assim, por exemplo, o meu perfil lipídico altera. O colesterol, o ruim sobe e o bom baixa. Isso é bem comum, né? E se a atividade aeróbica, você falou que ajuda nisso, mas esse perfil alterado, ele é necessariamente um indicador que você vai ter problemas cardíacos ou ele pode ficar um pouco alterado e tudo bem? É uma pergunta difícil, vai? Não é, na verdade, assim, ó, o HDL, né, que é o bom colesterol, vamos dizer assim, né? Por que ele baixa quando você usa o androgênio? Por que o alto sobe? Eu vejo um sentido, porque você não está usando para você produzir, talvez, e tem um excesso. Mas por que o bom baixa, eu não sei. Porque quando você tem o uso do androgênio, você aumenta o transporte reverso de colesterol. O que é isso? Né? Você tem as partículas levando para a periferia, onde vai depositar nas artérias, por exemplo, e você tem outra partícula, que é o HDL, que está retirando e devolvendo para o fígado. Então, por que ele baixa?
Porque uma das coisas é que ele melhora esse transporte reverso, então eu baixo. E uma coisa muito interessante é quando eu estou vendo somente... Fica mais eficiente, então ele produz menos? Só que também, por exemplo, se eu usar o estanozolol, ele vai para 3. Aí não é tão interessante. Então, um certo abaixar... Ótimo. Porque a gente observa isso na TRT, né? Por exemplo, o paciente que está usando terapeuticamente, né? Está repondo o testo, eu baixo o HDL. Mas o HDL, ele é um marcador de risco. Então, pessoas que têm problemas cardíacos têm geralmente HDL mais baixo. Mas ele não é um fator de risco como é considerado o LDL, por exemplo. Então, quando eu tenho alteração desse perfil, obviamente eu vou ter um perfil mais aterogênico, ou seja, facilita mais eu depositar gordura nas artérias. Então, subir o LDL e baixar o HDL não é interessante. O quanto isso subir e quanto isso descer, eu diria que o HDL abaixo de 35 é problemático. Né? E o LDL... O LDL talvez acima de 150, por aí, ele já é bastante problemático. E o LDL sobe por esse fator que eu falei? Pode subir por vários fatores, né? Pode ser por uma questão de sobrecarga hepática, pode ser por uma questão dietética. Por que você está usando esteroide? Geralmente é para crescer. Para crescer você está comendo em excesso. Tá. Mas, por exemplo, é assim... Vamos imaginar que a gente usa colesterol para produzir testosterona. Sim. E como você não está produzindo, você está colocando de fora, não faz sentido sobrar, faz, né? O seu raciocínio faz sentido. Sim. Mas o que eu vejo muito é assim, eu pego, por exemplo, fisiculturista comendo 1 quilo de carne vermelha por dia. Daí também não tem como não subir, né? É um excesso de gordura saturada. Isso pode ser controlado por não dieta? Esse perfil lipídico tende a ser equilibrado? Tanto até certo ponto, né? Sim, até certo ponto. Não, sim. Mas acho que nesse caso... Talvez 10, 15, 20%, talvez você consiga controlar com dieta. Fora isso, daí não. Então, é por isso que precisa controlar sempre, né? Avaliar. Então, por exemplo, o exame cardíaco, você consegue ver lá um score de cálcio de coronária, você consegue mapear isso com exames de imagem, por exemplo. Você está aumentando o perfil de aterosclerose ali dessa pessoa, não, né? Que é por isso que precisa trazer para o consultório, não falar, olha, a bomba vai te dar problema no coração. Aí não adianta, né? Tem que meter a mão na massa. E né? é bem reversível, assim, se parar um tempo de tomar, vai voltando ao normal? Se a lesão for estrutural, talvez não. Tá. Né? Mas o ideal é que você diminua o seu risco, né? É que nem, por exemplo, o fumante que ele para de fumar. É, verdade. Né? Ele já fumou tem durante... alterações já... às vezes ele já tem alteração pulmonar, mas com certeza, se ele já tem um DPOC leve, vamos dizer assim, se ele parar de fumar, ele tem um risco muito menor do que se o cara continuasse fumando, né?